acompanhando as nossas entrevistas na Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE, eu sou Gislaine Teixeira e hoje nós viemos falar sobre um assunto muito importante, que são as emoções no ambiente de trabalho. Em tempos de cobranças excessivas, insegurança financeira, ambientes tóxicos e jornadas exaustivas, muitos brasileiros vivem no limite emocional dentro do trabalho. A pressão constante por resultados, a falta de reconhecimento e as dificuldades nas relações com colegas e lideranças acabam afetando não apenas o desempenho, mas também a saúde mental. Manter o equilíbrio emocional deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade urgente. Na conversa que a gente vai ter hoje com a terapeuta Azalene Almeida, nós vamos refletir sobre como reconhecer, entender e lidar com as emoções no ambiente profissional. Nós vamos falar sobre como melhorar o convívio no trabalho, evitar conflitos, estabelecer limites e cuidar de si em meio aos desafios do dia a dia. Seja bem-vinda, Azalene. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Gislaine. Bom estar aqui com vocês. O que é exatamente a programação neurolinguística no contexto do ambiente profissional? Então, a programação neurolinguística é uma ferramenta, né? É um estudo que entende como a gente funciona, como o ser humano funciona. Quando ela foi criada lá na década de 70, nos Estados Unidos, eles estavam com essa necessidade de entender como que as pessoas, os profissionais, as pessoas de sucesso, elas funcionavam para ter tanto sucesso. E a partir daí começaram a estudar pessoas dentro de processos terapêuticos ou fora, né? Então, vários profissionais estudando mentes brilhantes, mentes que tiveram sucesso para entender esse comportamento diante da vida. E a partir daí eles perceberam que tinha um comportamento diferenciado, que mais importava como a pessoa reagia diante das situações do que a situação em si. Uhum. Então, duas pessoas diferentes diante da mesma situação, do mesmo contexto, elas reagiriam de uma forma diferente, uma mais positiva, outra mais negativa. E a partir daí eles criaram várias técnicas de como você trabalhar isso dentro de você e como você levar isso para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, tá? Uhum. Então, a programação neurolinguística é isso, é entender como nós funcionamos, como são as nossas programações mentais, como que funciona essa linguagem, como a nossa linguagem, tanto falada quanto corporal, ela vai interagir com a parte neural, né? Então, por isso, programação neurolinguística. Os nossos hábitos, eles são programações, né? Então, como que a gente funciona? Como que a gente guarda isso lá no inconsciente? Como que isso passa a reagir de forma positiva ou não na nossa vida, tá? E como que essa abordagem pode ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional, na forma como lidamos com os colegas e as situações de pressão no trabalho? Tá. A inteligência emocional é uma dentre as ferramentas que a gente trabalha dentro da neurolinguística, né? A inteligência emocional é uma das mais importantes para o ser humano. Porque o que é a inteligência emocional? É a capacidade de você reconhecer, de você compreender e gerenciar as nossas emoções e as emoções dos outros de forma assertiva, de forma positiva e construtiva, né? E nesse contexto, vamos trazer para o ambiente profissional. Então, a inteligência emocional dentro do ambiente profissional, ela é um conjunto de habilidades que nós podemos ter ou desenvolver, né, que facilitam, que ajudam, que aceleram esse processo de interação, tanto com a gente mesmo, né, uma relação interpessoal, quanto essa interação com o outro, uma relação intrapessoal e interpessoal, né, com o outro. E isso no contexto de trabalho. Então, como que eu posso ter habilidades ou desenvolver essas habilidades de me entender e entender o outro, tá?
E a empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Mas até que ponto ela pode ser exigida em ambientes profissionais sem sobrecarregar emocionalmente o indivíduo? Exatamente. A empatia é um dos pilares. A gente trabalha com 5 pilares importantes, tá? A empatia é o terceiro pilar, tá? Quando você pega ela isoladamente, fica complicado para a pessoa entender, porque você fala assim, tá, eu tô cheia de problemas, como é que eu vou ser empática com o outro? Se o outro é grosseiro, se o outro é indisciplinado, se o outro é isso, enfim. Então, é complicado para a gente entender quando a gente pega de forma isolada, tá? Principalmente porque a gente sempre vai achar que o outro é o problema. E aí, a empatia é essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, enxergar o ponto de vista do outro. Como que você agiria, como que eu agiria diante das mesmas situações que o outro está, com as mesmas ferramentas que o outro tem, como eu agiria, né? Então, qual é a dificuldade que a gente tem para desenvolver essa empatia? É porque a gente olha sob o nosso ponto de vista. É de fato que a gente julga os outros por nós mesmos. Exatamente. Né? Então, nas minhas condições, com as ferramentas que eu tenho, com a bagagem que eu tenho de vida, ou profissional, o que for, eu ajo de uma forma mais tranquila diante de uma situação. Mas a outra pessoa, com a bagagem que ela tem ou não tem, com o contexto que ela vive, ela não vai ter as mesmas ferramentas que eu. Então, isso é a nossa dificuldade, que a gente tende a olhar do nosso ponto de vista e julgar o outro, né? E é comum confundir inteligência emocional com ser calmo o tempo todo. Como diferenciar equilíbrio emocional de repressão emocional? Então, eles dizem que é aquele que fica muito calmo, um dia ele explode, né? Exato. Aí a gente vai voltar um pouquinho aqui nos pilares, tá? Para eu poder explicar como você diferenciar isso. Porque lembra que eu te falei que a empatia é o terceiro pilar. O primeiro pilar é o autoconhecimento e a autoconsciência. E essa autoconsciência, ela só acontece por meio do autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, se eu não entendo como são as minhas emoções, como eu lido com as minhas emoções, se eu sou explosiva ou não, se eu sou estressada, se eu não entendo isso, eu não aceito, como que eu vou olhar para o outro? Se essa relação interpessoal, ela é uma consequência, ela é um reflexo da primeira relação que é comigo mesma, né? Então, por isso, o primeiro pilar é essa autoconsciência e autoconhecimento. Porque, lembra, inteligência emocional é como eu reconheço, é a capacidade de reconhecer, de compreender e de gerenciar essas emoções. E as minhas emoções e as emoções do outro. Se eu não me conheço, eu não entendo quais são os meus defeitos, minhas falhas, minhas dificuldades, minhas limitações. Então, eu não vou saber me gerenciar. Aí, o que eu faço? Eu vou tentar gerenciar o outro. Não dá certo. Entendeu? Entendeu a situação? Aí a pessoa acaba caindo uma armadilha. Exatamente, nessa armadilha de falta de entendimento e achando sempre que ela é a vítima e que o outro é o culpado, é o algoz. Tá fazendo isso para me prejudicar. Tá sobrecarregando. Tá vendo? Ele é grosso porque não entende minha sensibilidade. Enfim, então, por isso, o primeiro pilar é autoconhecimento, para que a gente tenha uma autoconsciência das nossas emoções, para então eu saber gerenciar, que o segundo pilar é a gestão das emoções. Então, quando eu me conheço, eu entendo quais são os meus limites, quais são as minhas falhas, as minhas dificuldades, aí eu posso gerenciar essas emoções. Aí eu aprendo a lidar com as minhas próprias emoções antes de estender isso para o outro, né? Aí vem o terceiro pilar, que é a empatia. Que é eu começar a olhar para o outro com o olhar do outro, sob o ponto de vista do outro, e buscar desenvolver esse respeito, esse entendimento do outro, que ele está agindo assim dentro dessa limitação. Então, não é eu baixar a cabeça, eu me deixar humilhar, eu sofrer, não. Né? Se eu não tenho esse entendimento, eu caio aí. Mas se eu tenho entendimento, a empatia ela vem com facilidade.
como uma consequência de eu ir para o mundo do outro. Então, os 2 primeiros pilares, eu estou no meu mundo interno. Autoconhecimento, autoconsciência, né? E, na verdade, a empatia é o 4º pilar. Porque antes da empatia tem o 3º pilar, que é a automotivação, que ainda é para dentro. Porque a gente sempre espera que o outro motive, que o meu chefe me motive, que os colegas de trabalho motivem, que às vezes em casa, pai, mãe, enfim, familiar motive. A gente espera a motivação vir de fora. Mas quando eu desenvolvo essa capacidade de automotivação, eu busco dentro, né? Eu busco um propósito dentro para que eu esteja motivada. Porque os fatores externos da motivação, ela é muito passageira, muito falha. Uma pessoa, por exemplo, que está desmotivada porque ganha pouco. Se você dobra o salário dela, ela vai criar uma motivação inicial ali que, de acordo com a pessoa, vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até um pouquinho mais, mas até ela ajustar as despesas dela dentro daquele salário... O salário já está pouco de novo. Já está pouco de novo, ela vai estar desmotivada, porque é uma motivação externa. Agora, quando a motivação é interna, você consegue achar propósito naquilo. Ok, estou ganhando pouco, mas como é que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso me melhorar? E daqui a pouco, o aumento de salário vai ser uma consequência dessa tua automotivação, né? Aí depois vem a empatia, que é quando você vai para o outro, que você começa a entrar no mundo do outro. E o 5º pilar, que é as relações interpessoais. Que aí, com isso, com todo esse desenvolvimento dos 4 anteriores, você consegue interagir de uma forma mais saudável com o outro, entende? Muitos brasileiros enfrentam insegurança no emprego e instabilidade financeira. Como esses fatores impactam a inteligência emocional e a saúde mental no ambiente de trabalho? Então, de muitas formas, né? Quando a gente separa didaticamente as nossas relações de uma forma geral, né? O nosso campo pessoal, relações de amizade, relações amorosas, relações familiares, a gente separa o profissional, o financeiro, então a gente separa isso por área didaticamente, mas na vida real a gente é tudo isso, a gente é um só, a gente convive nesses campos. Então, se eu estou com um problema numa área da minha vida, isso vai se refletir fatalmente na outra área da vida, né? E aí, como que a gente melhora isso? Como minimiza esse impacto? Que se você não permitir isso, se você não tiver esse autoconhecimento, esse autocontrole, é devastador. Porque você acaba casamento, você acaba relacionamentos no trabalho, fica um profissional que não consegue conviver com outras pessoas e, por isso, não consegue se desenvolver. Muitas vezes é um profissional que é muito capacitado, tem tem muitas formações, tem uma capacidade intelectual muito grande, mas a capacidade emocional não. Né? Então, você tem como minimizar? Volta lá para o início com o autoconhecimento, com o processo de desenvolvimento dessa inteligência emocional, né? Você enxerga alguma diferença na forma como as gerações desenvolvem e aplicam a inteligência emocional no trabalho? Tipo assim, os mais velhos, os mais novos? Isso com certeza tem um impacto grande, né? Porque você vê, quando você vai estudar essa questão das gerações, e a gente não vai entrar aqui, porque isso aí já é um outro campo que dá muita conversa, né? Mas tem uma diferença muito grande entre as gerações. E aí o que acontece muitas vezes é um conflito de gerações. Dentro do trabalho, fora do trabalho, mas principalmente dentro do campo profissional. Um chefe que é de uma geração, às vezes 2 gerações anteriores aos subordinados dele, e ele quer que as coisas aconteçam daquele jeito. E aí os funcionários acabam o servidor não se enquadra, e aí isso é um conflito de gerações. Para ilustrar essa questão de conflito de gerações, uma piadinha que eu vi outro dia na internet, na verdade um videozinho muito que eu achei engraçado, era uma criança, uma garotinha de uns 2 anos, mais ou menos, 2 a 3 anos,
e ela com um rádio grande, assim, aqueles rádios antigos no chão, e o rádio ligado, tocando uma música, e ela virava pro rádio e falava: Alexa, música tal. E daí, as pessoas que estavam filmando morrendo de rir, né? E aí o título era Conflito de Gerações. Então era uma garota, uma criança que nasceu na era da Alexa, onde você dá comando de voz para tudo, e ela se relacionando com um rádio antiguíssimo, né? Então é isso que acontece nas relações profissionais, principalmente. São pessoas que estão olhando sob o ponto de vista delas, com aquelas ferramentas que elas tinham há 20, 30 anos atrás, e elas não conseguiram se atualizar para as ferramentas atuais, e ao mesmo tempo, por outro lado, os mais jovens que não conhecem aquelas ferramentas antigas, que muitas vezes são muito boas, ficam olhando só sob o ponto de vista deles ali, da geração atual, da forma como eles interagem, e há o conflito. E aí, depois, diante do conflito, há o estresse. Enfim. E também tem o contrário, né? Por exemplo, um jovem, né, que se destaca e acaba sendo chefe de pessoas também mais velha, que pior ainda, é outro conflito. Ambos são fortes, né? E que isso não se resolve, porque as pessoas simplesmente não param para conversar. E não param para buscar entender e encontrar um equilíbrio comum entre as partes. Né? Para trabalhadores informais que muitas vezes não têm acesso a treinamentos ou apoio psicológico, que orientações você daria para desenvolver a inteligência emocional? Então, Gislaine, às vezes a gente não tem acesso, não tem condições financeiras de fazer um curso, um treinamento, mas hoje a gente está vivendo a era da tecnologia. A internet está aí e a tudo disponível, exatamente. Né? E acessível, às vezes até hoje, quem é que não tem um celular? Às vezes você vê uma pessoa na rua pedindo dinheiro, ela pede um Pix. Exatamente. Né? E quem não tem um celular, e quem não tem um celular com acesso à internet. E na internet tem muita informação. Muita informação gratuita, de péssima qualidade algumas, mas tem muitas de ótimas qualidades. Então, eu acredito que isso não seja um fator limitador. O que limita a gente é a nossa mente. É aquilo que a gente acredita. E se a gente ficar aqui no vitimismo, eu não tenho condições, eu sou uma vítima da sociedade, do mundo, do governo, o governo não me beneficia com nada, eu sou vítima, eu não tenho acesso, Você ficar nesse vitimismo, você não sai do lugar. Né? Então, se a pessoa tem essa automotivação, se ela busca essa automotivação, ela vai atrás. Ela vai encontrar uma forma de progredir intelectualmente, profissionalmente, mesmo sem dinheiro. Uma vez eu escutei uma história de um mendigo de São Paulo, né? Então isso não está nem muito longe da gente. Ele vivia na rua, mas ele tinha uma vontade muito grande de melhorar. E aí ele conheceu uma pessoa lá que deu um livro para ele. E aí ele começou a ler. Começou a se empolgar com isso e foi lendo, e aí ele ia na biblioteca, conseguia pegar livros, e ele morando na rua, ele começou a estudar, e daqui a pouco ele já estava voltou para as aulas e começou a melhorar, conseguiu um emprego e saiu das ruas. Né? Mas por que ele saiu? Porque alguém foi lá e ajudou e deu um emprego? Não, porque ele primeiro se motivou. Ele teve essa vontade de sair, e ele, mesmo nas condições que ele estava, ele conseguiu ter a resiliência para superar aquilo. E quando é o contrário, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa tem todas as oportunidades do mundo. Tem todas as facilidades, tem dinheiro, tem família que dá condições, e a pessoa não faz. Né? E quais práticas simples de autocuidado emocional você poderia indicar para profissionais que enfrentam jornadas duplas ou triplas de trabalho? Então, aí entra na questão do gerenciamento das emoções, da vida, né? Quando a gente reconhece as emoções que estão ali prejudicando a gente, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a gente tem condições de mudar.
E ferramentas simples que estão acessíveis a todos, né? Sem custo, como meditação, como respiração, como acalmar simplesmente, ou como sair para caminhar na rua, fazer alguma outra prática física que você goste, né? Que seja bom para você, porque às vezes eu posso dizer assim, eu vou lá, corro meia hora e eu desestresso, eu fico ótima, ou eu nado, e aí você diz, Zalene, puxa, correr me estressa, né? Então o que a gente precisa fazer é encontrar aquilo que é melhor pra gente, que mais se adapte ao que a gente gosta e que faça que traga essa tranquilidade para nossa mente, para o nosso corpo, né? É estar em movimento, porque o universo, ele é movimento, ele está sempre movimentando. E se a gente estagna, como essa água que está aqui nesse copo, essa água está limpa, mas deixa ela aqui uma semana, vai ficar cheia de poeira, de bichinho. Vai começar a ficar, ela muda a textura da água. Ela fica mais grossa. Mais uma semana, à medida que o tempo vai passando, ela vai apodrecendo. Então, água parada apodrece. A gente tem mais de 70% de água no organismo. Se a gente ficar parado, a gente apodrece, literalmente. E o parado não significa só exercitar fisicamente, não. É exercitar a mente, é tranquilizar os pensamentos, é trabalhar com a respiração, porque a respiração ela já é um movimento, né? Quando você inspira e expira, você está movimentando vários órgãos do seu corpo, né? Então, tem práticas simples que a gente pode fazer para trazer esse autocontrole, que nem são absurdas, né? Mas a gente precisa fazer. O simples ato de respirar devagar já Exatamente. ajuda. A própria respiração, se você trabalha uma respiração muito torácica, você fica com ansiedade. Então, é uma respiração curta, que ela vem aqui para os pulmões e volta, né? Quando você respira mais profundamente, que você leva essa respiração, passa pelo diafragma, vai lá para o estômago, você faz um processo completo. Então, essa respiração acalma, essa respiração leva mais oxigênio para as suas células, o teu corpo funciona melhor, fica melhor, tua mente funciona melhor. Mas naturalmente, a gente respira curto. Se a gente observar os bebês, né, a barriguinha exatamente, o bebê respira correto, respira direitinho. E a gente nasce respirando correto, só que com o tempo a gente desaprende, com o tempo a gente vai achando que essa respiração que vai até a barriguinha, ela não é legal, é feio, né? E aí no dia a dia a gente acaba respirando muito curto. E aí, se essa respiração curta for rápida, pior ainda. Pronto, começa a respirar. Se você está bem, não está ansioso, começa a respirar rápido e curto, que você vai ver que vai te trazer uma ansiedade, da taquicardia, enfim. Né? Em aula de yoga e tai chi chuan a gente aprende. Exatamente, a respiração justamente para você trabalhar isso, né? Mas a gente desaprendeu com o tempo. Então, voltar para a natureza, voltar a respirar melhor, voltar a acalmar a mente. A gente vive num mundo acelerado e a gente está sempre acelerado. Então, tem outras práticas que a gente pode fazer? Tem treinamentos, mas não adianta você querer fazer isso se você não aprende o básico, né? E esse básico, mais uma vez, está acessível a todos. Tem uma reflexão aqui que eu gostaria de ler. Do ponto de vista organizacional, ambientes que valorizam e incentivam o desenvolvimento emocional dos colaboradores colhem benefícios como melhora no clima de trabalho, maior engajamento das equipes, aumento da produtividade e redução de conflitos. Líderes emocionalmente inteligentes são especialmente importantes nesse processo, pois inspiram, acolhem e ajudam a construir relações de confiança. Exatamente isso. Essa reflexão resumiu todos os benefícios, né? Se você for puxar aí, tem muitos benefícios com
esse aumento da inteligência emocional, né? Não só pessoal como profissional, que o profissional é uma extensão, né, da vida da gente. E às vezes é até a principal, porque passa mais tempo no trabalho do que em casa, Exatamente. né? Quem sabe se a gente conseguir agora reduzir a jornada de trabalho, né? Acabar com 6x1, melhore. Ou não, se a gente não fizer nada, talvez não melhore, né? Porque lembra da questão do fator externo? Isso aí é um fator externo. A jornada de trabalho é um fator externo. Se eu não trabalho com o fator interno, aí eu não mudo nada. Então, se eu começo a olhar para mim, começar a me relacionar melhor comigo mesma, entender melhor isso, gerenciar melhor as minhas emoções, eu posso estender isso para o outro. Porque as nossas relações interpessoais com os outros, elas são um reflexo da nossa relação com a gente mesma, né? E muitas vezes a gente não compreende isso. A gente entra naquela questão do vitimismo, coloca a culpa para o outro, acha que o problema é o outro, porque a gente não se entende. E o outro, por sua vez, também não se entende, e aí ficam duas pessoas querendo que o outro mude, né? E a gente não muda o outro. Não muda mesmo. A gente não muda o outro, mas a gente pode mudar justamente dentro do gerenciamento das emoções. Eu gerencio as minhas emoções. E as emoções do outro, como é que eu gerencio? Normalmente a gente tenta mudar o outro. Mas no gerenciamento da inteligência emocional, eu preciso entender que o outro eu não mudo. Mas eu tenho como mudar a forma de reagir com relação à atitude do outro. Então, eu não tenho controle sobre o outro, sobre a atitude do outro, sobre as circunstâncias. Mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir a isso. E isso muda tudo. É uma coisa simples, né? E aí, estendendo as dicas, além desses cuidados pessoais, de você voltar para dentro, de você começar a se questionar, fazer análise, não análise com um profissional, pode ser você mesmo, você no seu dia a dia, refletir sobre aquilo que aconteceu naquele dia. O que aconteceu hoje? Eu tive problemas nas relações? Como foi isso? Qual responsabilidade me cabe, né? Trazer essa autorresponsabilidade e dizer, não foi o outro que me fez mal, porque a tendência é a gente sempre achar que o outro, porque o outro me feriu, tal. Não, é olhar, trazer para mim e olhar assim, que parte me cabe disso? Como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para modificar esse comportamento, né? E aí buscar todos os dias fazer essa reflexão e colocar em prática. Refletir, olhar para dentro, buscar entender e colocar em prática. E buscar pedir feedback de outras pessoas, uma pessoa de confiança, né? Porque você não vai pedir feedback para aquela pessoa que você se desentendeu, ou para uma pessoa que você não gosta, que você acha que não gosta de você, mas uma pessoa que é seu amigo, que você sabe que essa pessoa quer o seu bem. Você pode ir lá e dizer, me fala como você me vê. Porque às vezes a forma como eu me vejo é completamente diferente, né? Então, pedir esse feedback é uma forma de você melhorar o autoconhecimento e colocar em prática isso, né? E desenvolvendo essa empatia com os mais próximos, com aqueles que você já tem mais facilidade, e vai estendendo aos poucos. Você atende individualmente, Azalene? Dá palestras também? Eu atendo individualmente, faço palestras também, atendo em grupos. Você quer deixar seu Instagram, contato? O Instagram é Azalene, com S, _Almeida. E as redes sociais são sempre esse endereço, Azalene.almeida. Contato 98119 1112 095. Certo. Eu queria agradecer a sua presença, falar desse assunto tão importante aqui com a gente, né? E vamos lá, pessoal, respirar na hora que o bicho pegar, né? Exatamente, respirar para você ter condições de agir de uma forma mais tranquila, inteligente, exatamente. Porque senão a gente fica só reagindo, não pensa, né? Se a gente não tem esse autocontrole, a gente só reage, só veio, você devolve, e aí depois tem gente que ainda pensa depois, nossa, por que eu fiz aquilo? Mas enfim, né?
E se a gente não se conhece, a gente não tem como se modificar. Uhum. Obrigada mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos canais no YouTube, Spotify e Deezer e acompanhar todas as nossas entrevistas. Até a próxima.